Novidades do caso Bruno Henrique. Jogador pode ser suspenso a qualquer momento. A verdade sobre a dupla do Al Hilal, Malcom e Marcos Leonardo no Flamengo. Data FIFA pode atrapalhar os planos do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Presidente BAP dá no meio do caloteiro. Isso tudo e muito mais agora. Mas antes, eu peço a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, comenta, compartilha, senta o dedo no like. Quanto mais likes os vídeos têm, mais o YouTube entende que o vídeo está sendo satisfatório e continua a entregar aqui na plataforma. Dessa moral. E você que assiste, está esquecendo de deixar o like. Ajuda a gente aí. Agradeço e agradeço muito. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, o Flamengo aí ontem foi surpreendido com uma visita surpresa da CBF para a questão da dopagem, né, o exame antidoping. E 5 jogadores do Flamengo foram escolhidos. Lembrando, foi numa visita dessa surpresa que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que hoje está no Cruzeiro, se envolveu no imbróglio todo, onde ele foi suspenso e está sendo julgado, né? Então, assim, o Flamengo ontem foi agraciado com essa surpresa. Todos os clubes passam, não é perseguição do Flamengo, ninguém está falando aqui de perseguição. Todos os clubes passam. E ontem o Flamengo aí foi o escolhido. Tá? Não tem, os jogadores fizeram sem nenhum problema, tudo transcorreu na normalidade e tudo aí passou bem. Vamos ver o resultado aí, se vai ter algum jogador aí que possa vir a prejudicar ou a sua carreira ou o clube de regatas do Flamengo. Brincadeiras à parte. Acredito eu que não tem. Hoje os atletas, principalmente os profissionais, e vamos falar em relação ao Flamengo, que paga os seus salários em dia, tem toda a infraestrutura entregue aos jogadores, não é possível que o jogador vai dar esse mole de cair numa dopagem, se dopar para poder levar vantagem. Acredito eu que não, né? Mas a gente aguarda aí. Bom, ontem também a seleção brasileira sub-20 foi convocada pelo técnico Ramon Menezes. E o Flamengo aí teve 5 jogadores na convocação. Lucas Furtado, Iago, João Vitor, Ryan Lucas e Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves pode ser aí que o Flamengo não libere o atleta, pois o jogador faz parte do elenco principal e o Flamengo espera contar com ele para a Copa do Mundo. Lembrando, para a seleção sub-20, os clubes não são obrigados a liberar os jogadores. Tá? Os jogadores se sentem prestigiados e tudo mais, mas o clube não é obrigado. Para vocês poderem ver como uma atitude que você comete pode te atrapalhar, Lohan era convocado para a seleção sub-20. E desde o imbróglio, desde a confusão toda do começo do ano, para nenhuma convocação o nome dele é lembrado. Ele vem jogando bem no sub-20, ele vem jogando bem, mas uma atitude lá atrapalhando ele aqui na frente. Espero aí que ele possa dar a volta por cima e vai dar, ainda vai trazer muitas alegrias ao Flamengo, se Deus quiser. Isto é, se os empresários também deixarem, né? Porque acho que ele se perdeu, mas principalmente os empresários estão gerindo a carreira do atleta de uma maneira errada. Minha opinião. Bom, falando em seleção brasileira, vamos lá. A data FIFA pode atrapalhar os planos do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Lembrando, a Copa do Mundo para o Flamengo começa dia 16 de junho, mês que vem. E por que atrapalha? Porque o Flamengo aí pode ter 9 convocados. 9 convocados. E por que vai atrapalhar? O Flamengo esperava ter um período aí de 10 a 12 dias de treinos
para intensificar aí a maneira de jogar, os jogadores entenderem mais ainda, absorver mais ainda as ideias que o Felipe Luiz vem implementando. Tá? No Uruguai, provavelmente os três, né? Nico, De La Cruz, Arrascaeta e o Varela. Pode ser que o Nico não venha ter a sua convocação, principalmente por causa do imbróglio que aconteceu na convocação passada, pela discussão que ele acabou tendo. Pode ser que ele não venha, mas a princípio ele vem sempre sendo convocado. Para o Chile, o Pulgar, na última data FIFA ele não foi convocado. E no Equador, o Plata, mas acredito que o Plata possa não ir, pois se o Flamengo só vai utilizar o jogador só no Mundial de Clubes, não faz sentido nenhum o Flamengo liberar o jogador para jogar na seleção equatoriana. Minha opinião, minha visão. E no Flamengo aí os jogadores que acabam sendo aí, sempre estavam sendo convocados com o Dorival Júnior, que é o Gerson, o Léo Ortiz, o Alexandre ou o Danilo, porque o Danilo foi convocado, mas estava machucado, foi o Alexandre, e o Wesley. Então assim, o Flamengo podendo ter aí 9 jogadores para essa data FIFA. E 9 jogadores aí importantíssimos. Vamos aguardar para a gente ver. Bom, vamos falar do BAP aí, dando no meio do caloteiro do Internacional. Eles estiveram reunidos aí essa semana na CBF e o assunto fair play financeiro foi discutido. Fazem parte do conselho ali, uma espécie de conselho, o Flamengo, o Internacional, o Fortaleza e o Fluminense. E o Palmeiras também foi convidado, ele não faz parte, mas foi convidado a participar. E aí foram vários assuntos questionados. E aí a questão do fair play financeiro. Todo mundo deu uma sugestão. A sugestão que o BAP deu foi que se o time que comprar não pagar, o jogador não pode jogar. E aí deu no meio de quem? Do Internacional. Por quê? Por causa do Thiago Maia. Além de tudo, é claro, tem que ser pensado aí uma maneira que venha a ter sanções se o assunto continuar a insistir na questão de não pagamento. O Corinthians foi um dos clubes aí que mais foram falados na questão do fair play financeiro. Isso mesmo. O Atlético Mineiro também está aí nessa situação, que, diga-se de passagem, o Corinthians, que está devendo Deus e o mundo, cobrou e entrou na CNRD contra o Atlético Mineiro pelo Fausto Veras, que hoje está, e o Atlético Mineiro não pagou. E aí foi falado também que deve o Cuiabá, dentre outros clubes. Então o Flamengo aí ainda aproveitou para dar no meio. Lembrando, já tem 5 parcelas vencidas do Thiago Maia. As outras 2 venceu agora no mês de abril. O Flamengo aí espera ver o que pode acontecer. Eu vou ser bem sincero sobre essa questão do fair play financeiro. A CBF vai passar por uma eleição aí agora, por esses dias, né? O seu interventor já marcou aí, se eu não me engano, agora para o dia 25, se eu não me engano, né? Não acredito que vai ter alguma modificação, alguma mudança para esse campeonato brasileiro que está em andamento. Isso aí, acredito que se vier a acontecer, pode acontecer lá para o ano que vem, se vier a acontecer. Se vier a acontecer. Esta é a grande verdade. Bom, vamos lá. Vamos falar aí agora sobre a situação do caso do Bruno Henrique. Há novidades, né? O jornal Metrópole ontem trouxe a informação que foi feita aí a reunião de provas e tudo mais, e o núcleo do irmão do Bruno Henrique lucrou 200% com as apostas. E o que isso tem a ver com o Bruno Henrique? Vamos lá. A Polícia Federal passou as provas todas, os documentos, a investigação, tudo que tem para o STJD. O STJD está analisando. E não é uma suposição.
O Bruno Henrique pode ser suspenso a qualquer momento. Tá? A qualquer momento. O que se já sabe aí que, a princípio, indiretamente, o Bruno Henrique está, sim, envolvido nessa situação toda. E isso, se o STJD, um procurador que foi designado a fazer a leitura de tudo ali, entender que tem essas provas robustas, o Bruno Henrique será suspenso. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer ainda hoje, amanhã, depois de amanhã. O que se sabe é que o Bruno Henrique aí está mais ou menos enrolado. Ah, mas se ele for suspenso quer dizer que ele é culpado? Não, nada disso. Mas ele pode ser suspenso preventivamente até o desenrolar das negociações. Das negociações não, até o desenrolar da situação do caso aí. A reportagem do jornal Metrópole, ela fala o seguinte, o núcleo de apostadores ligado ao irmão de Bruno Henrique, que segundo a Polícia Federal combinou para lucrar com um cartão amarelo do jogador rubro-negro, obteve retorno de quase 200% nas apostas. Os valores constatarão em um parecer complementar que está em fase de elaboração pelos investigadores. O indiciamento do atleta pelos crimes de estelionato e fraude em competições esportivas foi revelado em primeira mão pelo jornal Metrópole há um mês. Os números da PF, já consolidados, mostram que os apostadores que integram o segundo núcleo investigado a execução da família do jogador quase triplicaram o valor investido ao apostarem que o atacante receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro em 2013. A Polícia Federal identificou apostas somando R$ 6.448, feitas em diversas plataformas de apostas esportivas, todas prevendo o cartão amarelo de Bruno Henrique. Os 6 indiciados que fizeram as apostas são amigos ou conhecidos de Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta. Para os investigadores, isso indica que o grupo foi avisado previamente sobre o esquema. Ligação na véspera. Olha só, o que reforça a tese da PF é o fato de Bruno Henrique ter ligado para o irmão na véspera do jogo para avisar sobre o plano. Segundo as investigações, o esquema vinha sendo articulado ao longo dos meses, conforme mostrado pelo Metrópole anteriormente. Apesar do montante total investido, os valores foram divididos entre os 6 indiciados. O maior lance individual foi de R$ 634, feito quando a odd estava em 3, ou seja, com a promessa de triplicação do valor. Todas as apostas foram consideradas ganhas pelas plataformas, mas nem todas foram pagas, já que algumas casas detectaram possível indício de fraude. De acordo com o relatório da PF, o retorno total das apostas foi de R$ 19.309, o que resultou em um lucro de R$ 12.861, com retorno equivalente a quase 3 vezes o valor inicial apostado. Gente, eu já falei aqui, vou voltar a falar. O valor ganho desse cartão amarelo não dá 0,5% do salário que o Bruno Henrique ganha no Flamengo mensalmente. Se for provado realmente que ele está envolvido nesse esquema, é ser muito burro. Que um detalhe, ele não ganhou nada, quem ganhou foi a família dele. E isso não corresponde a 0,5% do salário que ele ganha. Por que ele não pegou esse dinheiro e entregou para a família? Lembrando, ele ainda não foi julgado, ele ainda não é condenado. Isso aí são provas que a Polícia Federal está mostrando e fala que tem contra o atleta.
Aí ele sendo provado que ele está envolvido, que ele fez isso para beneficiar os familiares e tudo mais, é de uma burrice enorme, imensa. Mas aí cabe à polícia, agora está o STJD, cabe aí aos órgãos competentes analisarem e ver se realmente ele tem algum envolvimento e que, se tiver, que cumpra aí, que pague pelo erro dele. Esta é a grande verdade. Isso aí não tem como ser diferente. Bom, para a gente finalizar o vídeo aí, Marcos Leonardo e Malcom do Al Hilal no Flamengo, jogadores aí que foram vazados numa suposta lista, né, da reportagem que teve lá da Flamengo TV na questão de como trabalha o scout, né, do Endre, não sei o que lá das contas lá, que o outro nome dele eu não consigo falar não. Bom, vamos lá. Lendo os jornais aí, as traduções dos jornais do mundo árabe. Malcom e Marcos Leonardo hoje perderam espaço no time, depois da saída de Jorge Jesus. O Al Hilal até tem interesse em negociar os atletas, só que os valores são muito altos. O Al Hilal, por exemplo, pagou acho que 30 ou 40 milhões, acho que, se eu não me engano, 60 milhões de euros para tirar o Malcom do Zenit. Hoje o jogador está na reserva e esse ano não vem produzindo o que produziu o ano passado, onde o Jorge Jesus no comando ganhou tudo pelo Al Hilal, inclusive hoje detém um recorde de maior sequência aí, de invencibilidade. O Malcom hoje o jornal fala que hoje ele está avaliado em 30 milhões de euros. A mesma coisa com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, o Flamengo, quando ainda estava no Santos, tentou a contratação. O Santos não quis. Aí vendeu para o Benfica, se eu não me engano, por 12 ou 15 milhões de euros na época. E o Benfica vendeu para o Al Hilal na faixa de 30 milhões de euros. Ou mais, se eu não me engano, os valores certos. 6 meses depois que o Benfica tinha contratado o Marcos Leonardo do Santos. Então, o Marcos Leonardo chegou, começou a fazer gol um atrás do outro e tudo mais, só que esse ano, como a gente falou, o time do Al Hilal despencou no rendimento e tal, tanto é que culminou inclusive com a demissão do Jorge Jesus. O jogador aí perdeu espaço também no time lá do mundo árabe. Conclusão, o seu valor de mercado diminuiu, mas o jogador hoje está valendo algo em torno de 22 milhões de euros. Malcom e Marcos Leonardo estão naquela faixa onde o Flamengo vai procurar se reforçar. Está na faixa onde de campo que o Flamengo quer, que são os pontas ali e o atacante. Só que 30 milhões num e 22 milhões, o Flamengo não vai dar esse valor. Não vai dar esse valor. Mas pode tentar uma contratação por empréstimo e aí fazer um bem bolado ali. Nesses valores o Flamengo não irá contratar. Não é a política do Flamengo pagar esses valores aí, principalmente pelo que a gente vê dos trabalhos do José Boto. Não vai. Esses valores esquece. Não vai ter chance nenhuma. Claro, vai sentar para ser negociado e tudo mais. Os jogadores interessam sim, mas nesses valores os deixam longe, mas muito longe de serem contratados pelo Flamengo. Muito longe. Então, a torcida aí não começa a querer se empolgar tanto com esses nomes não, porque a princípio está muito distante o Flamengo até inclusive tentar fazer uma investida. Isso tudo porque o mundo árabe lá, o jornal fala que o Al Hilal até vem e negocia, mas de forma definitiva, ele não quer emprestar. Então eu acredito aí que vai ser difícil algum clube chegar agora e pagar, pelo menos aqui do futebol brasileiro, difícil. Pode acontecer lá do mundo árabe, clubes da Europa, pode até fazer, mas do Brasil aqui, difícil. Mas vamos aguardar. Tem o interesse? Tem.
Mas nos valores colocados à mesa, que estão sendo falados lá no mundo árabe, acredito eu que é difícil o Flamengo aí tentar alguma ação para a contratação dos dois, ou até mesmo de um ou de outro. Você que já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. O like é muito importante para o nosso crescimento aqui no canal. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.